Glória a Deus. Aleluia. Ainda há esperança para a árvore cortada. É a inspiração dessa música, né? Você tem raiz, vai brotar. Podem cortar a árvore, pode podar, mas você vai brotar em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje estamos sentindo a falta de alguns irmãos, devido a alguns irmãos estarem trabalhando. No caso, o pastor Abel hoje está trabalhando no Enem. Quem ouviu falar no Enem, começa hoje, eu acho que domingo que vem. O pastor Abel está no Enem, possivelmente outros irmãos estejam também trabalhando no Enem. E a família da irmã Deise está em viagem porque está em obra, uma casa que ela tem, e outros irmãos com algumas dificuldades. Outros, devido a alguns acontecimentos aí do bairro, preferiram ficar em casa. Mas nós estamos aqui. E se nós estamos aqui, Deus vai falar. Amém? Deus vai falar com você de uma forma especial. Eu só queria lembrar antes dessa mensagem que dia 4 de dezembro, é o primeiro sábado de dezembro, teremos aqui um café da manhã para líderes. Todos os diáconos, todos os pastores, missionárias estão convidados, é grátis, café da manhã. Quem vai estar ministrando é o grupo de coordenação da Cruzada Billy Graham, lá dos Estados Unidos. Eles estão no Brasil e vão fazer um evento aqui conosco, dia 4 de dezembro. Vai se falar de evangelismo. Então, eu queria que a pastora Márcia e a missionária Júlia assumissem aí esse café, viu? Organizar. A pastora Zana pode até dar uma orientação, mas vocês aí à frente, tá bom? Depois nós vamos conversar sobre isso, vamos fazer uma reunião. Eu gostaria também de fazer uma reunião com o pessoal do evangelismo. Claudemir está aí, diácono Claudemir. Era importante ele estar. Então vamos ter que marcar para, de repente, quarta-feira essa reunião. Todo o pessoal. Por quê? Nós precisamos organizar o trabalho evangelístico da ação social, que é domingo que vem. Vai ter ação social, eu não preciso vir? Muito pelo contrário. A igreja tem que vir para ajudar. A gente precisa de gente ali na distribuição de roupas, a gente precisa de gente para cortar o cabelo. Temos aqui o barbeiro profissional Luizinho, se puder trazer um amigo ou dois, tá, Luizinho? Tem o Juninho, tem outras pessoas que ajudam. Nós precisamos de alguém na verificação de pressão, outra pessoa na glicose. Então a gente precisa que você venha estar com a gente aqui. Eu preciso de gente orando, eu preciso de gente introduzindo lá na frente, eu preciso de gente na cozinha para preparar o almoço, servir o almoço. Então é para a igreja vir, porque às vezes você fala, o que eu vou fazer? Não tem nada a fazer aí, ó. Estou chamando você, você não vem. Aí depois diz que não tem nada para fazer. A igreja trabalhando, o corpo de Cristo atuando e você achando que não tem nada para fazer. Então eu conto com você domingo que vem pela manhã. A igreja vai funcionar a partir das 9. Então nós precisamos resolver esses problemas aí, tá bom? Glória a Deus. Deus colocou no meu coração aqui para nós compartilharmos com a igreja. Produção pode gravar. O tema da nossa mensagem, se fôssemos dar um tema, é atos de justiça. Diga comigo, atos de justiça. Atos que eu digo são ações, atitudes, comportamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus me justificou. Deus justificou você, você se tornou justo. A justiça de Deus atingiu o seu coração e você foi salvo. Para que eu fui salvo? Por que eu fui salvo? Para que eu sou salvo
enquanto estou aqui nessa terra, para ser promotor de justiça. A justiça que chegou a você, agora você vai levar a outros. A justiça no sentido espiritual e a justiça no sentido físico, que são atos, ações. Nós vamos estar aqui domingo que vem fazendo atos de justiça, sendo braço de Deus estendido às pessoas, sendo voz de Deus falando com as pessoas. Então, na sua Bíblia está escrito, produção, Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus. Nele, Jesus. De fé em fé. Mas o justo viverá da fé. Nele se descobre a justiça de Deus. Eu vou descobrindo a justiça de Deus de fé em fé, de momentos em momentos, de experiências em experiências, porque o Senhor me chamou para andar por fé, não por vista, mas acreditando naquilo que Ele pode fazer na minha vida e na vida das pessoas. Esta igreja é promotora de salvação. Essa igreja tem as portas abertas para abençoar famílias, para abençoar pessoas, para libertar o oprimido, para trazer luz, para trazer cura às pessoas. E você é um daqueles que recebeu a bênção de Deus nesse lugar, na sua família, no seu casamento, na sua vida financeira, porque a justiça de Deus tem se manifestado. Você pode dizer glória a Deus? Então, justificado eu sou para praticar a justiça de Deus. Leiamos Deuteronômio 15:11. Enquanto você procura, percebemos claramente que a experiência de Deus é que os que são alcançados pela sua justiça vêm agora praticar esses atos de justiça. E essa mensagem, ela ecoa desde os dias dos profetas do Antigo Testamento, porque Deus falou também lá no Antigo Testamento sobre a gente abrir, dar pão ao faminto, assistir os necessitados. Deus sempre falou isso. Do Velho ao Novo Testamento, você vai ver Deus cobrando do seu povo atos de justiça. Leiamos Deuteronômio 15:11. Ele te declarou, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Leia comigo de novo isso. Nunca deixará de haver pobres na terra. Há uma teologia, eu acabei de falar ali com o pastor Eusébio, chamada teologia da prosperidade, pregada por muitos homens renomados. A teologia da prosperidade misturada com a teologia do sucesso é uma bagunça na vida das pessoas, porque uma das vertentes dessas mensagens é que o pobre é pobre porque está em pecado. E ele estando em pecado, ele nunca vai prosperar. Mentira. Diabo. Mensagem herética. Porque a mensagem da teologia da prosperidade, ela fez muito mais mal do que bem na vida das pessoas. Não estou dizendo que não acreditamos em prosperar. Não estou dizendo que Deus não nos leva a termos sucesso em nossas vidas, mas isso não é o carro-chefe. O carro-chefe é perdão, arrependimento, é justiça de Deus, é pregar o evangelho ao pobre, ao rico, não importa quem, mas a mensagem vai alcançar corações. O pai do metodismo, John Wesley, no século 16, 17, por aí, ele pregava para os pobres, os que não tinham nenhuma cultura, e pregava para os cultos
da sua época, os ricos, os que tinham mais acesso ao conhecimento, ele não deixava ninguém de fora da sua mensagem, e ele dizia que Jesus salvava todos. O texto está dizendo: não deixará de haver pobres na terra. E você sabe que Deus tem amor pelos pobres. Você sabe que Deus quer que cuidemos dos pobres. Você vai saber um pouco mais aí na frente. Pois nunca deixará de haver pobres na terra, porque isso eu te ordeno livremente. Olha só o que Deus ordena. Deus fala que vai ter pobre, mas não tem problema ter pobre, porque Deus tem uma solução para o pobre. Qual é a solução de Deus para o pobre? Eu e você. Diga, eu e você. Nós, a igreja. A igreja é uma mão de Deus estendida para o pobre. O texto me diz, abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Deus não esqueceu dos pobres. Deus não esqueceu dos necessitados. Deus não desampara aquele que clama, aquele que pede bondade e misericórdia. Ele dá a todos, independente da classe social. Deus socorre, Deus ajuda, porque Deus ama. A igreja, nós estamos inserida nela, nesse contexto, para praticar atos de justiça. E a igreja é voz de justiça. Eu sou voz de justiça. E se eu sou voz de justiça, eu tenho que falar dessa justiça para que as pessoas compreendam a importância desse assunto. Porque quando eu transmito, quando eu sou aquele que anuncia que a justiça, quando eu falo justiça, eu também falo justificação. Eu levo essa palavra ao pecador. Eu vou dizer para o pecador: olha, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode curar as tuas doenças, Deus pode salvar a tua alma, que é a principal coisa que Deus deseja fazer. E Deus pode mudar a tua vida nessa terra. Deus pode melhorar. Você pode ver, toda pessoa que entrega a vida a Jesus, ela vence. De fé em fé, ela vai vencendo etapas. Ela vai derrubando muros. Ela vai conquistando. Porque isso é gradativamente. Deus vai abençoando da maneira que eu vou me entregando, da maneira que eu vou me envolvendo, da maneira que eu vou me consagrando, da maneira que eu vou sendo mais crente, mais íntimo de Deus. Quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo, como já foi falado, quando eu vou me aproximando mais do Espírito Santo, Deus vai me usando, Deus vai me abençoando, Deus vai me dando conquistas, sim. Mas tudo tempo de Deus. Porque às vezes nós passamos momentos ruins e difíceis, mas isso não quer dizer que Deus te abandonou. Deus não te abandonou na sua dor. Deus não te abandonou na sua pobreza. Deus não te abandonou quando você ficou desempregado, ou quando você está desempregado. Deus não te abandonou quando você não tinha um dinheiro para pagar algo que você precisava pagar. Não se sinta abandonado por Deus. Sinta-se sim ensinado por Deus, porque é nessa hora que Ele vem com socorro, é nessa hora que Ele vem e Ele estende a mão quando a gente menos entende e parece que estamos perecendo. É que Deus vem e nos ajuda e faz o milagre acontecer. Deus quer realizar milagres em nossas vidas. Somos voz de Deus nessa terra. A igreja deve se posicionar contra os injustiçados. Provérbios 31:8. Na sua Bíblia está escrito: abre a boca, ó voz. Eu falei que a igreja tem que ser voz de justiça.
Sim ou não? Se eu sou voz de justiça, Deus está dizendo, abre a boca para ser voz. Provérbios 31, 8. Abre a boca a favor do mudo. O mudo aqui pode ser um mudo físico, aquele que não tem fala, que a gente fala, ó, o mudinho. O mudinho. Mas como pode ser o mudo que não tem voz na sociedade? Aquele mudo que ninguém ouve ele. Aquele mudo que ninguém escuta. Quantas vezes eu e você se sentimos assim, no meio de uma multidão e ninguém me escutando? Você quer ver um mudo na Bíblia? Ele não era mudo fisicamente, mas ele era paralítico. Mas ele era um mudo, porque ele queria que alguém jogasse ele lá no tanque de Betesda e ninguém jogava. Me ajudem, me joguem. Era uma voz muda. Aí Jesus foi lá e foi voz de justiça para ele. O que queres que eu te faça? O que você quer? O que deseja teu coração? Ele, Senhor, ninguém me joga na água. Quando a água é agitada, toma a tua cama, levanta e anda. Voz de justiça. Então o texto de Provérbios me diz, abre a tua boca a favor do mudo. O mudo é quem não pode se defender. Você já esteve nessa situação? Você emudeceu diante de uma circunstância? Levanta a mão. Quem já ficou mudo sem... E eu acredito que tem gente aqui que Deus levantou algum momento da vida para alguém ser a tua voz. Deus ser voz no teu lugar. Alguém ser voz no teu lugar. Eu já fui defendido por pessoas. Pessoas já tomaram a minha causa em circunstâncias. Pessoas cuidaram de mim. Porque naquele momento eu estava mudo. Eu emudeci. E o texto diz, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Eu e você temos que ser voz de justiça aos desamparados, aos mudos. Cuide de alguém. Acuda alguém. Seja justiça de Deus sobre a vida de alguém. Eu recebi um convite de um desafio, né? Convite e desafio ao mesmo tempo, de um irmão que nos conhece. Bispo, o senhor não pode assumir uma criança, dar no Natal roupa, tênis, blusa, short e um presente? E eu e Sandra assumimos fazer justiça, ajudar alguém, abençoar alguém que não pode ou que não tem um pai para lidar, ou uma mãe com condições de lidar. Nós somos salvos para praticar atos de justiça. No livro de Romanos 14, 17, Paulo, o apóstolo, está dizendo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Esse não é comida nem bebida, é para aqueles que pensam que o reino de Deus é só fartura, comida, comida, comida. Não. Eu e você temos que praticar a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo, viver isso dia a dia. Eu tenho alguns anos de crente e alguns anos de pastorado, eu e pastora Sandra. E nós tivemos diversas experiências de receber pessoas para morar na nossa casa, de acudir quem não tinha em determinado momento da sua vida um teto. Diversas experiências nós tivemos de abraçar, de ajudar, de estender a mão, de socorrer. Faça atos de justiça. Deus não me desamparou.
Deus não desamparou a pastora Sandra e a minha família. Deus cuidou de nós. Eu sempre conto uma experiência, porque nós vamos refletir nos nossos filhos. Sim ou não? Em algum momento, nós vamos refletir nos nossos filhos. O que os seus filhos veem em você, eles podem em algum momento não fazer. Mas em algum momento, sem você perceber, eles podem fazer. Eles podem imitar você. Eu já vi testemunhos assim, de pessoas que estavam num problema tão sério, aí eles falaram: Senhor, Deus da minha mãe, o Deus que a minha mãe ora, faz isso por mim. E na minha família, eu posso dizer com alegria, que eu e minha casa servimos ao Senhor, e meus filhos são reflexos do nosso ministério, meu e da Sandra. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, não somos perfeitos, temos falhas, mas eu gosto de citar a Isabel. A Isabel, quando criança, ela via o que eu e a Sandra fazia. E um dia ela chegou em casa e ela falou com a pastora Sandra, a mãe dela. Tinha 6 anos. Mãe, tem uma pessoa lá na minha escola. Ele não é crente, irmãos. Não era crente a criança. Que ele é necessitado. Ela falou com as palavras dela. Eu queria dar alimento para ele, uma bolsa, alguma coisa assim, no Natal. Eu sei que a Sandra resolveu, deu lá para Isabel, e era um coleguinha da escola, era um menino, que agora as pessoas falam afrodescendente, né? E a Isabel sentiu carinho, sentiu compaixão daquela criança na escola. Veja, irmãos, uma criança de 6 anos, chega em casa e pede comida para ela levar para a escola para outra criancinha. Isso são reflexos dos pais, dos filhos. Pratique justiça. Você vai colher isso no futuro. Eu tenho colhido. Eu fico assim muito feliz quando eu vejo o pastor Abel aí fazendo esse trabalho, jantar da fraternidade. Como é que a gente chama? Natal Solidário, outros projetos. E vocês também. Tem irmãos aqui que ajudam, que se empenham, que se entregam. Eu vejo o irmão ali vendendo garrafa plástica. Para quê? Por que ele sentiu o desejo de ficar recolhendo garrafa plástica aqui na igreja dos irmãos, entulhando ali? Para quê? Ele já conseguiu juntar um valor para fazer o Natal Solidário, com garrafinhas plásticas, porque ele está pensando no próximo. Atos de justiça. Diga, atos de justiça. E não pare de trazer, não, viu? Garrafas de plástica. A Sandra tem lá um lugar que ela separa do condomínio e traz. Raquel, Abel, Isabel, Jonathan, Júlia, todo mundo lá. Pega dos vizinhos. Louvado seja Deus. No livro de Apocalipse 18, versículo 8, quando eu falo que nós somos salvos para praticar atos de justiça, a Bíblia me dá essa diretriz. Diz assim o texto: pois lhe foi dado vestir-se de linho fino ou finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são atos de justiça dos santos. Não é isso que diz aí o texto? Cadê? Apocalipse, coloca aí para mim. Apocalipse 19, 8. Eu falei outra coisa? Me perdoe. Apocalipse 19, versículo 8. Vamos ver aqui. Assim. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça
dos santos. Tem tradução que diz, são atos de justiça. Isso vai ser lembrado. Meu irmão, cada ato de justiça praticado nessa vida será lembrado por Deus. Isso toca o coração de Deus. Muito mais do que sapatear, muito mais do que pular e saltar, muito mais do que aplaudir. Nossos atos tocam o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus veio sobre a vida de Cornélio. Quem era Cornélio? Outro que me empolga. Fala pouquinho sobre ele, mas me empolga. Ele era um centurião. Cornélio na Bíblia, ele toca o coração de Deus, porque ele dava esmolas e fazia contínuas orações. E Deus manda que Pedro vá lá e pregue para ele, evangelize ele, fale para ele um pouco mais do que ele não sabia, que era a salvação em Jesus. Mas ele não sabia que mesmo ainda não sendo um salvo, em sua totalidade, ele já tocava o coração de Deus. E Deus promove então uma mensagem para ele conhecer Jesus, o Nazareno, através da palavra. Ele creu, ele aceitou a Cristo, e naquele momento muitos foram batizados com o Espírito Santo, quando Pedro administrou a palavra. Mas Cornélio toca o coração de Deus com seus atos de justiça. Ele tinha um coração quebrantado para os pobres. Ele tinha um coração quebrantado para os mendigos. Cornélio não era da igreja. Cornélio era um general, ou melhor, ele era um centurião em Roma, chefe de soldados. Ele era de uma elite. Por que que uma pessoa da elite vai se preocupar com os necessitados? Porque teme a Deus. Porque eu e você temos que nos preocupar com os necessitados? Porque tememos a Deus e somos chamados para ser voz e praticar a justiça. Eu não vou me alongar muito, mas eu quero falar para vocês que pessoas foram usadas por Deus na Bíblia, e nós temos que seguir o exemplo deles. Sabe quem? Os heróis da fé. Quem já leu em Hebreus sobre heróis da fé? Abra lá a sua Bíblia. Hebreus 11:33, produção, multimídia, manda para cá. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Olha só o que o texto diz, na minha tradução: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça. Diga, praticaram justiça. Não é só justiça no sentido de julgar. Ah, isso é justo, isso não é justo. Também. Mas eles tiveram atos que tocaram o coração de Deus, e a Bíblia os coloca numa galeria de heróis. Você quer ser um herói? Pratica a justiça. Paulo, outro que diz à igreja, Atos 20:35, trabalhando assim, irmãos, é mister, é necessário socorrer os necessitados, fracos, enfermos, e recordar as palavras do próprio Senhor. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nós temos pedido aí para os irmãos trazerem roupas para domingo a gente dar. Aquela roupa que você já está 4 anos esperando emagrecer, não emagrece, está lá guardadinha, traz para cá. Traz para cá, irmão. Tu engordou. Até você voltar, Deus vai te dar uma roupa nova, melhor. Pega aquela roupa lá que você não usa mais. Você sempre vai botar a mão nela e muda, bota outra.
Ela está lá, né? Ou que você emagreceu e ela ficou lá, também tem esse lado, né? Eu emagreci e as roupas ficaram largas. Sapato, cinto, bolsa, o que você tiver em casa, essa semana, junta tudo e traz até quarta-feira para cá, para a gente poder preparar a doação de roupa. Não vamos fazer bazar. Vocês já repararam que a gente não faz bazar aqui? A gente dá as roupas. O bazar é válido para algumas igrejas, mas para a nossa não tem sido. A gente arrecada de outras formas. A gente prefere abençoar. A gente prefere dar. Porque Paulo está dizendo que bem-aventurado é dar do que receber. Outro que praticou atos de justiça, o chamado e conhecido bom samaritano. Possivelmente tinha muitos samaritanos, alguns ruins, alguns brigões, mas um era bom. E se destaca no momento em que Deus põe à prova uma pessoa que precisava. E os religiosos passam e não acode. Mas a Bíblia diz em Lucas 10, 33. Lucas 10, 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Eu passei uma experiência, porque eu acredito que eu pratiquei atos de justiça. E quando eu precisei, alguém praticou atos de justiça para mim. Eu e a pastora Sandra fizemos um trabalho lindo no Maracanãzinho de evangelismo. Eu peguei todo o meu salário, joguei naquele trabalho. Eu era um evangelista na igreja na época. E o Heitor fez a arte, o cartaz da época. O Heitor tinha uma empresa de silk screen, tintas, telas, etc., em Madureira. E eu ia lá no Heitor, eu falei: Heitor, nós precisamos fazer uma arte aí, você não abençoa a igreja, não? Nós vamos fazer um evangelismo no Maracanã e tal. O Heitor fez uma arte que deu até uma confusão. Ele botou o Cristo Redentor, metade dele, e andaimes em volta. Lembra disso? Andaimes em volta do Cristo Redentor. Eu não sei se ele quis dizer que estava construindo ou que foi quebrado e estava sendo restaurado. Mas eu sei que os católicos não gostaram muito. Mas o nosso Jesus é vivo. Não é de pau, não é de pedra. E fizemos o trabalho. Foi lindo. 7.000 vidas dentro do Maracanãzinho. Umas 300 entregaram a vida a Cristo. Eu encontro com o outro: ô, bispo, eu sou pastor, eu me converti no Maracanãzinho. Ô, bispo, eu sou presbítero, eu me converti no Maracanãzinho com aquele evento. Eu fico muito feliz. Hoje tem pastores que se converteram naquele evento. E o Adnei, pastor Adnei, foi um que me ajudou a fazer aquele evento junto com um grupo que ele tinha. Pastor Adnei, que deu aula ontem aqui. Eu botei todos os meus recursos e fizemos. Irmãos, aí depois que acabou o evento, eu tinha que trabalhar, voltar à vida normal. A Sandra abriu o armário. Sabe quando chega final do mês? Para algumas pessoas, não todos, só fica sal, fubá e farinha. Apesar que tem gente que adora a farinha aqui. Tu dizes sal, fubá e farinha. Só tinha que não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha outras coisas. A Sandra me chamou e falou: Wilson, como é que nós vamos fazer? Tem que fazer compra. Eu falei: Sandra, eu não recebi, não tem dinheiro, eu dei dinheiro todo para o evangelismo, fui trabalhar. Meus irmãos, como Deus faz as pessoas praticarem atos de justiça. Um irmão que eu conhecia, que eu tinha trabalhado com ele em evangelização, ele foi lá na rádio, onde eu trabalhava na época. Ele passou na minha sala, olhou,
voltou e falou assim: Wilson, você não quer ir comigo lá no Carrefour da Barra fazer compras? Eu preciso fazer compras. Eu falei: ah, Jesus, eu estou precisando, ainda vou ver os outros fazer compras. Mas eu vou. Mas eu não entendia o que Deus queria fazer. E eu fui com ele. Naquela época estava começando cartão de crédito, né? E aí, nós chegamos na Barra. Ele pegou um carrinho, eu peguei outro e falou: tu vai me ajudar a fazer compra? Eu falei: tá bom. Aí ele passou no setor, pegou assim um queijo bonito. Teus filhos e tua esposa gostam de queijo? Eu falei: gosto. Aí botou lá queijo. Aí passou no outro setor. Poxa, minha mulher adora filé de mignon. E a tua? Eu falei: ah, ela adora. Sandra adora filé mignon. Aí botou uma peça de filé mignon. Aí chegou no outro setor. Aí perguntou assim: teus filhos, tuas crianças gostam de iogurte? Eu falei: como gosta? Aí botou iogurte, eu sei que encheu 2 carrinhos. Vamos para a fila. Quando chega na fila do mercado, Carrefour na Barra, na época, ele faz assim, irmãos: ih, esqueci em casa. Eu falei: é golpe. E trouxe aqui para pegar emprestado para pagar as compras dele. Aí ele catuca daqui, catuca dali. Aí ele achou o cartão dele. Aí eu: não vai me pedir emprestado. Ele pagou no cartão. Foi até o estacionamento e falou: Wilson, Deus falou comigo para eu fazer compras para você, porque você não tinha nada em casa. 2 carrinhos de compras. Raquel devia ter 3 aninhos, 2, 3 aninhos. Abel 1 ano. E meus irmãos, quando a Sandra chegou, eu deixei tudo no chão assim. Aí ela caiu de joelho e começou a glorificar a Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor mandou dinheiro para o meu marido comprar, fazer compra, aleluia. Eu falei: não. Aí contei para a história. Hoje em dia, esse pastor está nos Estados Unidos, em Miami Beach, pastor Newton. E a gente se fala até hoje, pastor Newton, de vez em quando ele liga para mim lá nos Estados Unidos. Foi ele que Deus usou. Agora, como é que Deus revelou para ele que eu não tinha nada em casa? Nada num sentido, só tinha fubá, farinha e sal. E que eu precisava de arroz, feijão, carne, filé mignon, queijo. Meus filhos Danone. Quem revelou? Porque um homem de Deus resolveu praticar atos de justiça e me alcançou. Então eu não posso ser ingrato com Deus e não fazer o mesmo o resto da minha vida, dentro das minhas possibilidades, ser pão para alguém, ou repartir o meu pão com alguém, como diz as Escrituras. Terminando aqui, eu quero que você leia comigo. Glória a Deus. Isaías 58, verso 7. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres, abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. Eu estive enfermo e me visitaste. Eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Senhor, quando te vimos assim? Quando fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Atos de justiça. Glorifique a Deus com a salva de palmas. Atos de justiça. Fique de pé. Oh, Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você para abençoar alguém. Glória a Deus. Glória a Deus.